E as gravadoras, então, rapidamente, no silêncio, fizeram um trato com elas e ficaram com 80% do bruto do que se arrecada na internet. Há um objetivo comum no campo da democracia, né? Algo que talvez, e eu não sei se estou sendo injusto, a classe artística hoje não tem uma mobilização tão significativa quanto aquele contexto, né? Talvez ainda falte uma articulação maior. Talvez algumas bandeiras, sim. E uma bandeira que o mestre sempre teve presente, a questão dos direitos autorais, né? É uma bandeira que tem mobilizado cada vez mais a classe artística em época de streaming, em época de plataforma que não dão nada, né? Para o artista, não valorizam como deveriam valorizar. Essas bandeiras ainda agariam uma certa força. Mas, mesmo assim, são poucos que pegam literalmente a bandeira para levar lá e dar a cara a tapa, né, mestre? Porque na verdade é o seguinte, quer dizer, é aquela velha história, né? Se você não for para o Congresso, não vai acontecer nada. Entendeu? Hoje nós estamos com um Congresso terrível. Tem que passar por entendeu? cima Se bem que historicamente o chamado Centrão sempre foi um tumor maligno na nossa política, né? Que eles sempre ficaram em cima do muro, né? E ficam esperando. É o tomar chamado. Quem vai dar mais, né? O chamado toma lá da cá. E que meu pai dizia que o Brasil crescia a 1/6 da velocidade exatamente por causa do Centrão, do toma lá da cá. Porque, na verdade, eles pegam cargos, pedem cargos importantes dentro do governo e são lobistas, não são especialistas. E o lobista, o rendimento do governo cai vertiginosamente, porque está lá o cara do tal partido que ajudou a eleger entendeu? Então, quase já é uma cultura isso, já, entendeu? O tal famoso Centrão. Os pidões, infelizmente. Né? Então, infelizmente. Dá mais, né? Quem dá mais, aí eu vou, né? Entendeu? Então, isso não se chama legislar. Isso tem que chamar o padre para batizar de legislar, porque isso não se chama legislar. Eles não estão legislando, entendeu? Por causa disso. E aí, assim, atrapalha muito, né? Porque, na verdade, toda a mudança, quer dizer, por exemplo, toda essa questão do direito autoral na rede, ela é de uma violência contra o autor, assim, incrível, no mundo inteiro. Não é? No mundo inteiro. Você tem músicas no mundo inteiro, né? As plataformas apareceram, e assim que elas começaram a aparecer, logicamente, elas precisavam de catálogo para fazer o trabalho delas, para apresentar o serviço delas, né? E as gravadoras, então, rapidamente, no silêncio, fizeram um trato com elas e ficaram com 80% do bruto do que se arrecada na internet. Deixaram 20% para o resto, para as sociedades arrecadadoras, para os compositores, para as editoras, foi tudo. Esses foram para escanteio. E os últimos das filas são exatamente os compositores. Gente, entendeu? Inverte tudo a lógica. A média de recebimento é 10% no máximo do bruto, para dividir entre todos os compositores. Tá igual o contrato social lá do Michael Jackson, né? Mais ou menos. Mas essa é a grande realidade que nós estamos enfrentando, quando a gente deveria receber 50%, porque nós somos quem fabricamos o produto para eles venderem e ganharem dinheiro. Eles não fazem, por exemplo, vocês é que fazem tudo, né? Entendeu? Eles só existem eles só existem porque nós existimos. É a mesma história, é a questão do professor e do político. Todo político precisou do professor para se tornar político, para se tornar advogado, para se tornar engenheiro, para se tornar o que for, entendeu? E os salários estão invertidos. Ótimo exemplo, Néstor. Entendeu? Professores e médicos deveriam ser os maiores salários do país. Concordo plenamente, mas entendeu? Não porque somos professores, mas porque sem educação. Sem educação não tem nada, meu. Eles só existem porque teve alguém para educá-los. Vamos bater palma, isso aí. Não, realmente. Mas eles menosprezam isso. Com frequência, infelizmente. Hoje em dia nós temos um problema muito sério, né? Que parece que o professor é o seu inimigo e a classe artística também, né? Quem faz pensar... A pandemia veio
para mostrar essa gente que é quão importante importante. a arte. A arte é importante. A arte é Imagina! fundamental. Tudo pra... A arte é fundamental. Eu acho que o Brasil em si, ele investe pouco em arte, porque no mundo não é assim. Nos Estados Unidos investem bastante em arte. Eles investem, mas é assim, quer dizer, eles investem muito em arte, mas com seus pesos e suas medidas, né, com os tamanhos diferenciados para cada país, eles investem muito no que eles sabem que podem vender. Né? Mas o que vende mais tem prioridade sobre o que vende menos, que é a lei do comércio. Né? É o chamado o lucro e prejuízo. É como você pegar assim, um jornal, uma revista, uma rede de TV, uma estação de rádio, entendeu? Ou uma fábrica de goiabada. É a mesma coisa. Tá no verde, tá bom. Entrou no vermelho, tesoura, mas sem dó nem piedade, vai né? deixando, não sei o quê. E toda essa estrutura funciona de acordo com a capacidade do consumidor e da inteligência do consumidor. Se a educação é ruim, a ignorância é maior. É, claro. Sim. A ignorância é maior, o entendimento é pior. O entendimento é pior. É mais fácil controlar. Na arte, a arte é pior, é a que vai mais vender. Exato. Né? Então, Perfeito. Não, perfeito E colocação. Triste realidade. Anda em conjunto, né? A arte, educação, é importante. Eu vou até puxar um gancho dessa sua fala, porque o Ivan ele fala com muita propriedade sobre essa questão do mercado, até porque depois de consagrado, com uma carreira nacional e internacionalmente sólida, nos anos 90, ele pensa em criar um selo para prestigiar exatamente pessoas que não estavam sendo contempladas por esse grande capital que não vinha o interesse. Eram as gravadoras, né? Foi mais ou menos assim, mestre, que surge a ideia da Velas? Como é que é? Foi, criar um mercado paralelo. A gente tinha uma ideia, a gente tinha que fazer alguém tinha que fazer alguma coisa. Entendeu? Nós estamos vendo lá vários artistas novos sendo sistematicamente rejeitados dentro das gravadoras. E trabalhos magníficos. Música de altíssima qualidade. A gente ficava assim, poxa, os gravadores não querem lançar esses caras. Entendeu? Não vão lançar esses caras, não vão poder contar com departamentos de marketing, de divulgação, não vão poder ter o trabalho de colocar esse produto em uma vitrine para que o consumidor possa consumi-lo, ouvir, gostar e consumir. Então, o que acontece? Então, assim, vamos fazer uma gravadora. Já existia um selo, já existia um selo Velas, que o Vitor tinha criado, mas o Vitor, como ele trabalhava nessa época nas editoras da Continental, ele falou assim, bom, e a gente entrega para a Continental distribuir esse selo. Então, a ideia do Vitor é essa. Quando a gente decidiu que a gente tinha que fazer uma gravadora, a primeira coisa que a gente pensou talvez fosse fazer uma gravadora vinculada à Continental. Desculpa, gente. Nada, mestre. Aqui no Rio de Janeiro, quem não está tossindo, espirrando na temperatura dessa, que ontem faz um frio, hoje liga um forno, liga um maçarico. Tô brincando. E a gente está no ar. Tô até agora. No ar, né? Felizmente. Mas aí foi isso. Então, o que acontece? Resolvemos abrir uma gravadora. Você, o Vitor? Eu, o Vitor e Paulinho Albuquerque, que foi um grande produtor nosso, falecido já em 2006. E abrimos a Velas. Para quê? Como? E graças a ela, Lenine, Chico César, Ginga, que a gente citou aqui, nomes fundamentais. Não, a gente abriu uma gravadora para o Ginga. Essa é a história. O Ginga foi produzido pelo Paulinho e o disco foi apresentado em todas as gravadoras. Foi rejeitado sistematicamente por todas. Não interessa, não interessa. O Ginga. Aí o que a gente fez? Vamos abrir uma gravadora para poder lançar o Ginga, que só assim ele vai entrar no mercado. Caramba. Aí ficamos 8 meses como uma gravadora de um disco só. Mas foi um disco, né? O simples e absurdo do Por que Ginga. vocês abriram? Só pro Ginga? Não, aí depois veio a ideia. Aí assim, aí a gente, então,
todo mundo percebeu que a gente estava interessado em produtos. A gente ainda não tinha dinheiro para produzir, né, levar para dentro de estúdio e produzir os nossos próprios CDs. Então a gente abriu para receber, como assim, né? Mandem os seus CDs e a gente vai escolhendo para colocar no mercado. E foi o que aconteceu. Chegou o segundo foi Geraldo Flack e Luiz Carlos Borges, que é gaiteiro lá de Pernambuco, um disco de pianista e gaita de ponto, né, como eles chamam lá. Um disco excepcional, espetacular, instrumental. E o terceiro foi Leni Andrade cantando Cartola. Olha! Que era um disco que o Paulinho Albuquerque tinha produzido para a Coca-Cola e que já tinha vencido o tempo de exclusividade da Coca-Cola. Então, nós colocamos, estava disponível e colocamos na Velas. E aí, daí, começou a chegar discos, até que a gente já conseguindo colocar no mercado esses produtos, começamos a ganhar um dinheirinho, além do investimento, porque todo o meu direito direito fonomecânico de venda dos meus produtos revertiam para Velas. Né? Tanto os meus direitos como os direitos do Vitor. Nós revertimos para dentro da Velas. Caramba, que bacana, hein? Então, e aí começamos a ficar no verde. Já começamos no verde. Só botando no mercado coisa de qualidade. Aí, poxa, o Edu veio com o Circo Místico. E tal. E aí começamos a ter dinheiro sobrando para poder entrar em estúdio e fazer trabalhos assim, né? Aí apareceram Chico César. Olha só. Lançamos Chico César, lançamos Lenine. Zizi Posse, com o novo trabalho dela, né? Com o trabalho minimalista. E aí começamos a fazer um trabalho. E tínhamos departamento de tudo, departamento de venda, departamento de divulgação, departamento de tudo, artístico. Como uma gravadora mesmo. Né? Mas uma gravadora gerida por músicos, por pessoas que sabem da dureza, da realidade, da trajetória, que estavam ali, não estavam para explorar, dentro da lógica do capitalismo, né, o trabalho artístico dos outros. Que bacana, mestre. Foi assim que a gente começou a fazer, né? E durou assim até 1998, durou uns bons 5, 6 anos. No verde. Durou para lançar. No verde, né? Aí tomamos um golpe de um contador. Caramba! E que um falsificador profissional. Ele falsificou todas as guias de pagamento mensal, tanto estadual como municipal e federal. Então a gente ficou 1 ano sem pagar os impostos, e ele vinha com a cópia. Para vocês tudo ok, tudo certo. Para a gente tudo certo. Um dia ele desapareceu, nunca mais ninguém achou esse cara. Nunca mais? Caramba. Ele usava nome falso, eu não sei. Que absurdo, cara. Para mim foi as aí gravadoras que botaram ele no... Aí caímos no banco. As gravadoras. Aí caímos no banco. Aí, cara, você entrou no banco, cara, ainda mais com prejuízo desse. Na época eram, sei lá, não sei quantos milhões. Caramba. Aí você não sai mais. Caraca. Aí durou mais uns 2 anos e acabou. Poxa. Que pena. 2, 3 anos e acabou. Aí entramos no buraco e aí ficou difícil. O mercado também foi ficando mais refratário, né? Menos rádio tocando música boa, menos programas de televisão com música boa. Aí começou a ficar difícil mesmo. E aí, gostou desse corte? Que tal assistir o episódio inteiro? Continue conosco, assista outros episódios e acompanhe nossas redes. Papo de Subúrbio, espalha pra geral. Vem!